Pastor Pereira, este é um livro antigo, é um livro que vem de um grupo relativamente pequeno, os judeus. O mundo é muito diferente dos dias em que foi escrito. Será que, por causa disso, a Bíblia perde sua importância ou não? De forma nenhuma, pastor. Porque, embora ela venha de um mundo, quem sabe, restrito, seja um livro antigo, eu quero dizer que os problemas que nos afligem são tão antigos quanto a Bíblia. Então, se a questão da Bíblia ser antiga, vamos dizer assim, tira um pouco do seu valor, eu não concordo, porque os nossos problemas são os mesmos. E embora ela tenha a sua origem no mundo, quem sabe, um pouco restrito, os problemas que afligem as pessoas desse mundo pequeno são os mesmos problemas que afligem as pessoas do mundo todo. Haja vista, nós temos na Bíblia algumas passagens que falam dos anseios, não só daqueles como nossos também, que é o anseio pela paz, pela justiça e por outros assuntos equivalentes. Sim. E são necessidades que existem desde que existe homem na face da terra. Então eu acho que essas duas razões, a antiguidade da Bíblia e ela provir de um mundo restrito, jamais diminui o seu valor, pelo contrário. Agora, eu percebo, inclusive, alguns textos que a gente encontra aqui, que são assuntos que estão sendo tratados e são relevantes para o nosso mundo de hoje. Por exemplo, Miqueias 6:8, que é um livro lá do Velho Testamento, né? E por sinal não muito grande, mas ali fala na questão de praticar a justiça e amar a misericórdia. Eu fiquei pensando, a justiça hoje tem sido deixada meio de lado. Alguns juízes que deveriam praticar a justiça, praticam a misericórdia com ele mesmo, né? Não é, pastor José? É verdade, nós vivemos no mesmo mundo do tempo em que Miqueias escreveu, né? Vivemos no mesmo mundo, um mundo injusto. E, na verdade, o mundo é injusto. Apesar de Deus ser justo, o mundo é injusto, extremamente injusto. E há um clamor pela justiça, há um clamor pela misericórdia, desde os tempos antigos até agora, né? Então, quando o escritor bíblico ele apresenta algumas ideias fundamentais relacionadas ao ser humano, elas se atualizam a cada tempo que passa, porque não há muita mudança em relação à essência do que é o ser humano, né? O outro tópico que aparece aqui é João 10, verso 10, e aqui fala de Jesus. Nós já falamos desse texto numa das lições anteriores, o contraste entre o ladrão, só que no outro a gente estava puxando o lado de Jesus, em outra lição que estudamos aqui, outro dia. Mas agora ele está falando do ladrão. O ladrão vem para matar e roubar. Puxa, mas na época de Jesus tinha ladrão também, né? É o que eu acabei de dizer, né? Os problemas são sempre os mesmos, né? E olha, eles faziam a mesma coisa. Hoje eles ainda vêm para matar ou para roubar, né? É impressionante como a Bíblia trata da mesma coisa. Fala também de um tema, e esse é um tema que todos nós necessitamos hoje, é a questão da vida eterna. Porque a morte é um inimigo que ainda está presente na Terra, né, pastor José? O texto bíblico diz que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração, né? Então há um anseio, né, em todo ser humano, de hoje, de ontem, de anteontem, né, e de amanhã em relação à eternidade, né? E então, quando a Bíblia ela menciona vida eterna, ela vem justamente ao encontro de uma necessidade, de uma carência de todo ser humano, né? Que é ele olhar e transpor a sua visão para além do que nós temos, do que é da morte, né? Então, há uma contextualização da vida eterna. Inclusive, essa vida eterna que Deus promete ao ser humano não é uma vida eterna doente, uma vida eterna capengando, uma vida eterna fraquinho, né? É uma vida eterna com saúde, vida em abundância, como diz o texto bíblico. Agora, pastor Pereira, Atos 17:31, para alguns é meio assustador, sabe? Porque ali diz que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. E aquelas pessoas que gostam de estudar um pouco de profecias, e estudam lá Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, vai perceber uma grande profecia com tempo. E quando faz os cálculos direitinho ali, percebe que a profecia se cumpriu à risca, e a partir de 1844 passado, já estamos vivendo nesse período de julgamento, não é isso aí? Sem dúvida. É o famoso juízo investigativo, ou pré-advento, ou então a primeira fase do juízo. Então isso já está em andamento, Deus já está julgando. Agora o que nos traz alegria, pastor Jonathan, Sim. é que nesse caso aqui, você citou muito bem, há poucos momentos atrás, a questão de muitas vezes os juízes da terra
fazer injustiça consigo mesmos. Nesse caso aqui, esse julgamento é presidido pelo juiz do céu e da terra, que é o próprio Deus. Ele lida com leis justas. Eu acredito que a razão pela qual os juízes terrenos têm a dificuldade para praticar justiça, uma das razões é que eles lidam com leis injustas, que foram feitas para serem burladas. Sim. No caso de Deus, não. Ele lida com leis justas, tão justas quanto ele mesmo. Então, esse julgamento aqui, que já está acontecendo, é um julgamento que as leis que serão utilizadas são leis justas, porque é a lei de Deus. Mas alguém, por exemplo, pode estar assistindo e falar, puxa, se for justo comigo, eu vou estar perdido, né? Nesse julgamento. Por que as pessoas às vezes têm medo do julgamento, pastor? Eu me lembro agora, ao ouvir a sua pergunta, eu me lembro de um amigo lá do interior do estado de Tocantins. Ele foi denunciado, ele era proprietário de uma creche, e um dia ele teve que castigar fisicamente uma menina na creche. E a vizinha, que não se relacionava muito bem com ele, o denunciou para o juiz. Uhum. E ele foi chamado diante do juiz. Quando ele entrou na sala do juiz, ele falou, mas é você? Você é meu amigo, pode ir embora. Então, o grande problema é que nós não conhecemos o juiz. Se eu conheço o juiz, sou amigo do juiz que presidia esse julgamento, eu não tenho por que temer. Até porque esse juiz, que é o próprio Deus, ele já assumiu a culpa que poderia me trazer a condenação, ele já assumiu isso na cruz. Então agora eu só serei condenado por uma escolha minha, se deliberadamente eu escolher ser condenado, certo? Então, a despeito do juiz ser justo, do julgamento ser justo, das leis serem justas, eu não preciso temer esse julgamento. É uma questão de escolha mesmo. Eu posso até pensar no ladrão na cruz, que estava condenado na terra, mas foi considerado inocente no céu porque aceitou a Jesus. Exatamente, exatamente. Uhum. O outro texto e último desta página é Filipenses 4, verso 7, e fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque nós vivemos num mundo, pastor Josué, o senhor vive em São Paulo. Sim. Ali é meio complicado, né? É verdade, é verdade. Essa questão da paz externa, ela está muito envolvida também com a paz interna, né? Sim. Quando há um desequilíbrio assim no ambiente onde você está, você tem um desequilíbrio interno. E então o estresse, a correria, né? Exato, a insegurança, elas são componentes que levam para longe da gente a paz, né? E aí o texto diz que Jesus vai guardar o nosso coração em paz. Quer dizer, essa paz é resultado da atuação de Deus em nós. E essa paz, ela é tão necessária hoje quanto foi no passado. Então, a atualidade da palavra de Deus é uma coisa extraordinária. E se você me permite, eu estava vendo aqui na introdução da lição, sim, e é apresentado aqui que a palavra de Deus permanece mesmo no mundo em transição, né? Eu estava pensando, por que a palavra de Deus permanece? A conclusão que cheguei é porque Deus é eterno. E a palavra de Deus é uma extensão dele mesmo, não é? E a própria Bíblia, João diz que o verbo era Deus, não é? A palavra era Deus. E há um pensamento que diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se nós somos aquilo que nós pensamos, a palavra que nós transmitimos como resultado do nosso pensamento, ela é uma extensão de nós mesmos. Então, se a palavra é uma extensão de Deus, Deus é eterno, a palavra também é eterna e permanece. E dentro de uma essência extraordinária, de um caráter maravilhoso de Deus, né? Que é baseado no amor. Muito bem. E esse caráter de Deus fez com que ele elaborasse um plano, que a gente chama de plano eterno de Deus. Se iniciou já antes da fundação do mundo, porque ele, na sua presciência, ele já sabia que o homem iria pecar. Fale um pouquinho desse plano eterno de Deus. Eu gostaria de começar citando o Salmo 33:11, diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Os desígnios no coração de Deus sempre foram baseados no amor. E quando ele criou os anjos, ele os fez por amor. Quando ele criou os seres humanos, ele os fez por amor. E esses desígnios do seu coração, eles são eternos, porque ele é eterno e o amor é eterno. E então, quando o Senhor Deus criou, não é?
ele o fez com propósitos definidos. Houve uma situação em que saiu-se do plano, mas ele tinha um plano B, né? E dentro desse plano B se contemplava justamente a felicidade e a estabilidade do ser humano, né? E aí, dentro dessa ideia do plano de Deus, ele foi se autorrevelando. E a Bíblia é a autorrevelação de Deus. Quem é Deus? Então, as pessoas, para serem trazidas desse plano B para o plano original, elas precisariam conhecer o Criador. E era através da palavra que eles iriam conhecer o Criador. A autorrevelação que Deus fez através dos profetas. Então, a Bíblia Sagrada, quando eu leio, por exemplo, a história de Abraão, eu percebo ali como ele pode tratar comigo hoje. Perfeitamente. Se eu fizer alguma coisa parecida com Abraão. Às vezes eu me identifico, por exemplo, com Davi, que teve pontos maravilhosos na sua vida, mas teve pontos trágicos também. E a gente vê como Deus tratou com Davi. É interessante que, na mesma medida que as pessoas de outros séculos no passado puderam ter a oportunidade de conhecer a Deus e os seus desígnios, hoje eu também posso ter a oportunidade de conhecê-lo, porque ele, através da Bíblia, ele atualiza a sua revelação a nós. E ela é sempre maravilhosa. Então eu vou dar um conselho a você, amigo do Novo Tempo. Quer conhecer a Deus? Leia a palavra de Deus. É a revelação escrita do nosso Criador. Pastor Pereira, a cruz eterna. Esse é o título de mais um dos tópicos do estudo de hoje. Sim. Jesus morreu na cruz, isso é um fato hoje, mas antes disso já estava assim predito que a sua morte seria assim algo trágico? Eu diria, pastor, que Deus não planejou o pecado, mas ele previu. E ao prever o pecado, Deus já preparou o antídoto contra o pecado. Deus é aquele médico que preparou o remédio antes que a doença existisse. Uhum. E esse remédio é a cruz. Eu lhe peço permissão para ler a nota da lição de terça-feira, do dia 26. Diz assim: talvez a razão mais significativa por que a Bíblia é tão relevante hoje seja que ela é o meio escolhido por Deus para esclarecer a nós a verdade mais importante que podemos conhecer: Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Portanto, estas são as verdades mais importantes, a morte e a ressurreição de Jesus. E como você bem perguntou, se já estava nos planos de Deus. Sim, Deus não planejou o pecado, previu. Sim. E por conta disso ele planejou a salvação. E a cruz estava nos planos de Deus como solução definitiva para o pecado. Haja vista, eu leio aqui, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então esse texto é muito claro, que o sangue de Jesus derramado na cruz já era conhecido antes mesmo dos tempos eternos. Vale dizer que a palavra eterno, ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão futura e uma dimensão passada. O que é eterno para o futuro e é eterno também para o passado. Então, esse texto da Bíblia, e mais o de Apocalipse 13, verso 8, que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, eles nos comprovam que realmente a cruz tem não apenas uma eternidade, um efeito na eternidade futura, como ela também tem um aspecto de eternidade passada. Porque o sangue que nos salva, que nos purifica do pecado, já era conhecido desde os tempos eternos, ou antes mesmo dos tempos eternos, como diz o apóstolo Pedro. Ou seja, Adão e Eva, ao pecar, tinham que morrer, porque a Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer por eles. Como a morte que estava no futuro, foi morto um cordeirinho, simbolizando a vinda de Jesus no futuro. Para nós que vivemos bem depois disso, quase 2000 anos aí da morte de Jesus, nós já olhamos para o passado. Exatamente. Ou seja, a morte de Jesus lá atrás foi o suficiente. E, como diz aqui os vários textos, um dele, por exemplo, Isaías 65, verso 17,
fala sobre os novos céus e a nova terra. Também aqui vai ser válido, então, garantindo o futuro dos salvos eternamente nos céus. Não é isso, pastor José? É verdade. Essa eternidade é a nossa esperança, né? Essa eternidade é a nossa esperança. Tem alguns textos aqui, pastor Josué, que mencionam algumas verdades que a gente só conheceria se lesse a Bíblia, não tem outro jeito. Um deles, por exemplo, é a maneira da vinda de Jesus. Mateus 24, verso 30, porque alguns acham que Jesus vai vir assim e vai aparecer num lugar, vai descer na terra, fazer várias curas, mas isso aí foi lá no passado. Então, em Mateus 24, 30, é aquele clássico verso ali. Aliás, o Mateus 24 é o sermão profético de Jesus, né? E nós temos aí um dado interessante sobre como será a vinda do Filho do Homem. Então, é apresentado aqui que ele virá nas nuvens do céu, não é, com poder e muita glória, e vai ser impossível qualquer pessoa não presenciar esse fato. Agora, é interessante que a Bíblia ela faz essa predição e essa previsão do que vai acontecer, justamente para que haja o preparo necessário para esse momento importante, né? Então, a validade da Bíblia ela tem que ser entendida dentro desse aspecto. Porque dentro do plano de Deus, Ele está querendo preparar você para alguma coisa muito boa que Ele planejou, que Ele prometeu e que Ele quer que se cumpra e que seja uma realidade na sua vida. Então, a relevância da Bíblia para nós hoje ela é muito importante porque ela deve nos preparar para aquilo que Deus tem nos revelado, nos preparado a cada dia. Ou seja, o Velho Testamento, ele, para a época de Jesus, preparou o povo para a primeira vinda de Jesus. E agora, tanto o Velho quanto o Novo, porque o Velho também tem traços que mostram a segunda vinda, ele nos prepara para a segunda vinda de Jesus. Aqui nós temos, por exemplo, vendo a vinda de Jesus em glória e majestade, não mais num lar humilde, numa estrebaria, não. Agora é com poder e grande glória mesmo, como o Rei do Universo. Tem um outro texto aqui, pastor Pereira, que diz, 1 Coríntios 6, verso 3, diz que havemos de julgar os anjos. Como é que é isso, hein? Nós falamos há pouco do juízo investigativo, né? Sim. Após esse juízo, o término dele, Jesus virá, como o pastor Josué bem colocou. E durante um período de 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, os salvos estarão no céu reinando com Jesus. E durante esse reinado, ocorrerá o julgamento final, a finalização, eu diria, a finalização de um processo que está em andamento. Eu costumo dizer, pastor Jonathan, que o plano da salvação, ele é muito parecido com um processo judicial. Processo, a palavra processo quer dizer algo que acontece passo a passo. Então hoje, alguns passos estão sendo dados, que é o juízo pré-advento. Durante o milênio, que começará com a vinda de Jesus, outro passo do processo será dado. E nesse passo do processo, que acontecerá durante o milênio, é quando os justos, os salvos, terão a oportunidade de, sob a liderança de Jesus, analisar a razão pela qual alguns não estarão no céu. Porque você há de convir comigo que nós teremos algumas surpresas no céu. Acho que a primeira delas é nos encontrarmos ali. Sim. Eu acho que isso será a minha primeira surpresa, pastor José, é eu me encontrar ali no céu. E a outra surpresa pode ser eu não encontrar ali alguém que eu espero encontrar. E isso vai me trazer uma certa inquietação. Então Deus vai nos dar o privilégio de fazermos uma análise para entendermos melhor por que esse ou aquele não está lá. E nessa análise, os anjos que se rebelaram, como quando Paulo diz que nós julgaremos até os próprios anjos, é óbvio que ele está se referindo aos anjos que juntamente com Lúcifer se rebelaram, originando assim o pecado e a luta entre o bem e o mal, e naturalmente esses anjos não farão parte da eternidade. Sim, né? Com certeza. Nós temos mais um outro trecho aí, vou pedir ao pastor Josué que nos explique, porque aqui diz que Jesus não conheceu o pecado, é 2 Coríntios 5, 21. Mas se fez pecado por nós. Como é que é isso, uma pessoa se fazer pecado? Ele assumiu a culpa, né? Ele assumiu o erro, né? Ele assumiu aquilo que eu fiz, ele tomou sobre ele. Ou seja, eu sou culpado, era eu que devia estar na cruz, mas diz, não, você não vai para a cruz não, deixa que eu vou no seu lugar. Sou eu que vou. E ele levará as marcas no seu corpo para toda a eternidade. Então, quando na lição nós estudamos que a cruz é eterna,
nesse verso que diz que ele levou sobre si, ele se fez pecado, as marcas do pecado estarão para sempre na sua fronte, nas suas mãos, no seu lado, né? Mostrando a eternidade da cruz. E essa eternidade da cruz chama-se substituição. Ele tomou o meu lugar, né? Ele se fez pecado por mim. E no Getsemane, né, quando foi transferida a culpa, né, a minha culpa, a sua culpa, a culpa de todos nós, né, ele recebeu a separação, né, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele recebeu justamente a pressão, né, dessa culpa de ele ter se feito pecado por nós, e ele recebeu o castigo, né, da morte eterna que veio logo a seguir. Isso esse castigo caindo sobre ele já era profetizado em Isaías 53, né? Sem dúvida. Eu queria apenas fazer um pequeno comentário, Sim. talvez corroborando aí o comentário do pastor Josué, citando Mateus 27:46, onde Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o primeiro e o último, porque é o único momento no qual Jesus se dirige a Deus, não chamando de Pai, mas sim de Deus. Por quê? Porque o pastor José bem frisou, ele se fez pecado por nós. E de acordo com a profecia de Isaías 59, verso 2, ou com o que diz ali o profeta, uma das consequências, talvez a pior consequência do pecado, é a separação de Deus. E Jesus se fez pecado por nós. Então, naquele momento, ao se fazer pecado por nós, ele não poderia dirigir-se a Deus na condição de Pai. Por isso, ele o fez na condição de apenas de um réu. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus se fez, ao se fazer pecado, ele se fez réu em nosso lugar. Ao se fazer réu em nosso lugar, Deus tornou-se o juiz. E segundo as leis que regem os magistrados, o pai não pode julgar o próprio filho. O pai está impedido por lei de julgar o próprio filho por razões óbvias. Então, naquele momento, Jesus tornou-se apenas um réu. E Deus tornou-se o juiz. Então, é como se tivesse rompido os vínculos entre eles, para que o julgamento que Jesus sofreu na cruz, em nosso lugar, fosse um julgamento assim, transparente e livre de qualquer censura, no sentido de que ele tivesse sido protegido, favorecido, porque ele era o Filho de Deus. Então, por isso que houve realmente essa ruptura, essa misteriosa separação entre pai e filho, para que o julgamento estivesse acima de qualquer questionamento. Temos um outro aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, verso 8. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós comentamos isso numa das lições anteriores. 1 Timóteo 1,15 diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso aqui é importante, hein? Porque eu sou pecador, então ele veio me salvar, né? Amém. Amém, né? Isso é muito... Se você é pecador, você também fique feliz, né? Eu estava pensando em relação ao bloco anterior, né? Sim. Quando diz que Cristo se fez pecado, ou Deus o fez pecado por nós, né? E ele nos substituiu, ele tomou o lugar do estuprador, né? Sim. Ele tomou o lugar do assassino, ele tomou o lugar do mentiroso, né, do ladrão, de todas as pessoas. Então Jesus, ele foi o mais fundo, né, da possibilidade do pecado humano para resgatar o pecador. Exato. Isso é extremamente maravilhoso, né? Então, há uma possibilidade... É muito injusto, né? A gente, do ponto de vista humano, muito injusto, né? Como é que uma pessoa vai morrer no lugar do outro? Posso fazer um adendo? Sim. Deve, tu és o nosso doutor. Oh, menos. E se ele tomou o lugar do estuprador, tomou o lugar do assassino, tomou o lugar de todos os pecadores, e morreu em lugar de todos eles, sim. Então, desta feita, se alguém se perder, não será pelo fato de ser pecador, mas por não ter aceito essa morte que Jesus sofreu em lugar de todos nós. Mesmo porque eu lembro que o livro do Apocalipse diz que o lago de fogo ardente é destinado ao diabo e seus anjos. Exatamente, não a seres humanos, né? Exatamente. Agora, se a pessoa está pendurada em Satanás, como é que vai fazer? E pode ser que haja alguém que esteja vendo esse programa, né? Sim. E tem carregado ao longo dos anos aí um fardo de culpa, né? Sim. Não consegue se libertar, né? Achando que não há perdão para o pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, esse contexto que nós estamos estudando da cruz eterna, né?
que há uma possibilidade para todo ser humano, desde que ele aceite. Né? Exatamente. Jesus já pagou o preço, é só a gente aceitar e viver essa paz que ele pode nos dar. Né? Bom, e o último título aqui, o último texto, Tito 1, verso 2, alguém podia dizer, mas tudo isso é verdade mesmo? E Tito, o apóstolo Paulo diz assim, Deus não pode mentir. Então, é verdade, é assim mesmo, é verdade. E Tiago diz que, em Tiago 1, não é? Diz que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Exatamente. Né? A constância do seu plano, a constância das suas intenções são as mesmas. Né? Exatamente. Ele permanece inalterado. Né? Nós temos aqui um outro tema, que são as promessas de Deus, que são infalíveis. Em 1 Reis 8,56 diz que nem uma só palavra de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de seu servo, nenhuma dessas promessas falhou. Todas elas se cumpriram. E eu gosto de ver, por exemplo, se as promessas que ele falou para Israel se cumpriram. E quando é o caso aqui de Moisés, por intermédio de Moisés, eu fico pensando assim, na travessia ali do Mar Vermelho e a Canaã. Hoje a gente está na travessia desse mar de pecado, rumo a Canaã celestial, né, pastor Zé Pedro? Sim. E assim como ele cumpriu todas as promessas feitas ao povo de Israel, nos tempos do Antigo Testamento, ele cumprirá todas as promessas feitas também ao Israel espiritual, que é a sua igreja hoje, nos dias que nós estamos vivendo. E o texto de Romanos, né, ele diz que Abraão não duvidou, ele acreditou. Sim, e nós estamos vivendo em um tempo que, se nós não nos apegarmos às promessas, nós não temos no que nos segurar, nos que nos manter com equilíbrio. Então, são essas promessas que iluminam o nosso futuro, não é verdade? E o que a gente precisa é acreditar. E aonde estão essas promessas? Na palavra de Deus, sempre atual, né? E quando a gente parece que fica assim meio chateado, fala, meu pai, não tem mais jeito, a coisa está muito feia, eu estou perdido, como é que eu vou fazer? Aí vem a promessa aqui de João 16:33, onde Jesus diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estou do lado de você para ajudar a vencer também. Amém. Mateus 28, verso 20, pastor Pereira. Aqui tem uma promessa de Jesus fantástica. Tem sentido isso na sua vida? De maneira plena, pastor. A promessa é que ele estaria conosco por todos os dias. E eu tenho, ao longo da minha vida, testemunhado essa presença de Jesus constante, não só na minha vida, como também na vida da minha família. Então, essa promessa, no que diz respeito à minha pessoa, Jesus tem cumprido de uma maneira muito regular. E eu tenho sentido a presença. E o dia que eu deixar de sentir essa presença de Jesus na minha vida, seguramente a minha vida perderá o sentido. Pastor Josué, eu vou fazer a mesma pergunta. O senhor tem sentido essa presença de Jesus na sua vida? O senhor passou por... Bom, o pastor Pereira também passou por vários distritos e tudo mais, mas o senhor também passou por vários locais, inclusive aqui pela Voz da Profecia. É verdade. O senhor pôde sentir a mão de Deus contigo durante esse período todo? Eu me sinto até honrado em perceber quão próximo Deus está de mim. Eu sou um pecador, eu não mereço nada. Mas Deus tem se mostrado assim tão generoso, tão bondoso, tão misericordioso, que conforme a própria Bíblia diz, ele vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, quando você olha para algumas situações, você fala assim, puxa vida, como é que as coisas vão acontecer? E aí, através do tempo, você vai percebendo a mão de Deus dirigindo e guiando. E você pensa assim, puxa, se eu tivesse planejado isso, não teria dado tão certo. E é impressionante como Deus, e nos maiores desígnios e nas menores coisas. E Deus vai guiando e dirigindo a vida da gente. Então... Eu vou só interromper um sim. pouquinho, mas já teve algum momento que o senhor ficou assim chateado com algum acontecimento? Com Puxa certeza. vida, porque será que Deus está comigo Com mesmo? certeza. Né? E lá na frente o senhor viu que ele estava. Na verdade, nós como seres humanos, nós claudicamos, né? Nós tropeçamos na nossa confiança em Deus. Deus, ele dá tantas evidências para a gente de que ele nos ama, que ele nos quer bem, que ele tem um plano maravilhoso, mas basta o céu escurecer um pouquinho, basta a dor apertar um pouquinho, a gente é levado a duvidar de Deus. Mas Deus, com a sua renovada misericórdia, ele vem ao nosso encontro e ele nos levanta, ele faz nos ver que
o plano que Ele tem para a nossa vida está muito além do nosso alcance. O problema é que nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Esse é o grande problema, né? E a gente precisa enxergar um pouquinho além das nuvens escuras, né? Mas Deus é maravilhoso e publicamente eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Amém. Extraordinário. Pois não, pastor. Esse fato de que quando as nuvens escuras aparecem, a gente é levado a pensar que Deus também desapareceu, esse tema me fascina. E Jó capítulo 38, verso 1, diz assim: depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Por que Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho, de uma tempestade? Porque o redemoinho trazia as piores lembranças para Jó. Lá no capítulo 1, somos informados de que foi um redemoinho que deu conta os 4 cantos da casa de Jó, a qual desabou sobre os seus 10 filhos e os matou. Sim. Então, sempre que Jó pressentia a aproximação de um redemoinho, ele tinha as piores lembranças. E Deus quis mostrar, apresentando-se a ele do meio de um redemoinho, mostrar para ele que Deus está também nos redemoinhos. Na hora que as tempestades nos assolam, não quer dizer que Deus nos abandonou. Ele está presente também nas tempestades. Então, isso que o pastor Josué acabou de colocar, que quando as coisas começam a dar errado, poxa, será que Deus está comigo? Nós jamais deveríamos alimentar esse tipo de pensamento. Porque o silêncio de Deus não quer dizer a sua ausência. Ele sempre está presente. O pastor Jonathan sempre mexeu com essa área também de vídeo. Eu lembro lá no tempo do Velho Testamento, né? Sim. Na voz da profecia. Milênio passado, né? Então, dentro da história bíblica, né, a gente vê, por exemplo, a história de José, né? Os passos em que as coisas foram acontecendo, aquelas calamidades pessoais desembocaram em se tornar um governador. Sim. Né? Então, para nós é fácil a gente pegar num capítulo e ler, e no próximo capítulo ver o desfecho. Sim. Só que na nossa vida a gente não consegue ver. Mas eu acho que a gente, através da fé e das promessas, a gente tinha que adiantar a fita. Tentar adiantar a fita para ver o final dela. Sim, sim, Porque os caminhos podem ser tortuosos, difíceis, com pedras. Mas os caminhos que Deus propõe a nós, eles sempre vão dar num bom lugar. Muito bem. Tem 2 textos aqui que eu gostaria de ler. O primeiro deles é uma promessa de Jesus, Mateus 24, 35. Onde diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E se completa com 1 Pedro 1, 24, 25, especialmente a última parte, onde seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós estivemos estudando essas 13 semanas sobre a palavra de Deus, como ela permanece até os dias de hoje. E eu vou fazer uma pergunta, mas essa pergunta também eu gostaria que vocês concluíssem. Pastor Pereira, o senhor conseguiria viver sem a Bíblia hoje? Não. Me seria impossível viver sem a orientação da Bíblia, que é a palavra de Deus. Pastor José, se tirasse a Bíblia do senhor, como é que seria a sua vida? Olha, eu acredito que, principalmente nesses últimos anos, eu tenho tido um relacionamento com a Bíblia, assim, muito especial. Muito especial. E a Bíblia tem sido uma fonte de inspiração para mim. E, assim, eu tenho descoberto, através da leitura e da meditação, algumas verdades tão preciosas que elas trazem valor para a minha própria vida. Né? Então, eu acho que se a Bíblia fosse tirada de mim, eu acho que eu seria um ser humano mais pobre, mais limitado. Eu acho que com horizontes muito menores. Eu acho que eu seria um ser humano pior, muito pior. Eu fiquei pensando porque vai chegar um momento em que a Bíblia, a palavra de Deus, vai ser tirada do cristão. Mas felizmente vai estar assim nos dias da sua vinda. E essa palavra, papel, que tem poder hoje porque foi escrito por profetas inspirados por Deus, será substituída pela palavra pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Né? Eu gostaria de dar ainda 30 segundos para um apelo final, pastor Pereira, 30 segundos para o José também. Primeiro, pastor Pereira. Nesses 30 segundos finais, eu quero me dirigir ao nossos telespectadores. Procure fazer da Bíblia o guia da sua vida. E você nunca se arrependerá. Como nós discutimos aqui e você nos acompanhou, a Bíblia permanece, a palavra de Deus permanece para sempre. Faça dela
o seu guia e sinta a diferença na sua vida. Pastor Josué. Um filósofo do século XVIII, um filósofo deísta francês chamado Voltaire, ele fez uma previsão. E qual foi a previsão que ele fez? De que em mais ou menos um século a Bíblia e o cristianismo seriam varridos da existência e iriam passar para a história. E por mais irônico que possa parecer, quando ele morreu em 1791, quando ele morreu, a sua casa foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra. E ali se tornou um lugar onde foi divulgada a palavra de Deus. E há um fato que diz que em 50 anos a partir do momento em que ele havia dito que o mundo não ouviria mais sobre a Bíblia, o Museu Britânico pagou 500 mil libras por um manuscrito antigo da Bíblia. Enquanto ao mesmo tempo em Paris, um dos livros de Voltaire foi vendido por 8 centavos. Então, o que eu gostaria de dizer para você, meu querido, que está me ouvindo, está nos ouvindo, está acompanhando lições da Bíblia, é que você deveria valorizar a Bíblia. E a gente valoriza alguma coisa quando a gente gasta tempo com ela. Então, gaste tempo lendo a palavra. Deus vai se autorrevelar para você e você vai poder enxergar a Deus como você nunca enxergou. Um Deus amigo, um Deus bom, um Deus Pai, um Deus amoroso. E você vai ser um ser humano muito mais rico quando você gastar tempo com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.